Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas ideias do livro Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, a História de Jesus sob uma lente ateísta. Oi! Sim, a proposta é interessante. Explorar essa análise mais crítica das narrativas bíblicas, né? Exato. Olhar para Jesus, as histórias, mas com foco nas contradições, no contexto histórico e até em interpretações psicológicas que o autor traz. É um material que convida a pensar, com certeza. Bom, vamos lá então. O ponto de partida que o livro coloca é que mesmo textos sagrados podem, e talvez devam, ser vistos criticamente, né? Como qualquer outro documento histórico ou literário. Sim, essa é a premissa. Tirar um pouco daquela aura intocável e analisar o conteúdo. E logo de cara, uma questão que o autor levanta são as inconsistências internas, dentro dos próprios evangelhos. Ah, sim. Ele dá o exemplo das últimas palavras de Jesus na cruz. É curioso porque cada evangelho canônico registra uma frase diferente. Pois é, e não são detalhes pequenos, né? Isso, segundo a análise do livro, meio que abala a ideia de um relato factual, único e totalmente preciso. Certo. O autor sugere que isso pode indicar um processo de construção dessas histórias ao longo do tempo, sabe? Com edições, talvez influências diferentes, quase como um telefone sem fio. Essa analogia do telefone sem fio é boa. Faz sentido pensar nessa construção. E o livro também amarra isso com a visão de mundo da época, né? Totalmente. Cita, por exemplo, a ideia de firmamento. Um céu que era pensado como algo sólido, literal. Ou a logística da história de Moisés. Ah, a questão do deserto. Isso, 40 anos no deserto, com milhões de pessoas. O livro até menciona a passagem que o pessoal sente falta dos pepinos do Egito, no meio do Êxodo. É um detalhe curioso. Sim, e essa análise contextualiza. Sugere que talvez esses elementos reflitam mais o conhecimento e as crenças daquele período do que um, digamos, relato sobrenatural pé da letra. Entendi. O material menciona até friguras da época, como Apolônio de Tiana, a quem também atribuíam milagres, coisas parecidas com a de Jesus. E tem aquele argumento do Hitchens, citado no livro, né? Questionando por que Deus teria se revelado justo para povos menos letrados daquela época. São pontos que levam a questionar a singularidade, talvez. E aí fica bem interessante. O livro entra na parte psicológica, até neurológica. Sim, essa parte é fascinante. Menciona estudos de fMRI, ressonância magnética, que indicam que a experiência de ouvir a voz de Deus ativa áreas cerebrais parecidas com as do nosso diálogo interno. Exatamente. O que sugere nessa leitura que talvez não seja uma voz puramente externa, mas algo ligado à nossa própria mente. Isso se conecta com outras coisas que o texto aborda, né? Tipo a Síndrome de Jerusalém. Isso. Um fenômeno real, documentado, turistas que chegam lá e, de repente, têm surtos, delírios messiânicos. Que coisa. E o livro também fala de vieses cognitivos. Cita o efeito Barnum, sabe? Aquela tendência da gente achar que descrições vagas servem perfeitamente para nós. Ah, tipo horóscopo. Tipo isso. Então a análise sugere que a experiência religiosa pode ser, em parte, uma ativação de símbolos de crenças que já estão ali, na cultura, na nossa cabeça. E tem um conceito que o livro chama de roleta cristã. O que seria isso? Me pareceu um termo forte. A ideia da roleta cristã, como o livro descreve, é sobre a flexibilidade na interpretação. Ora literal, ora metafórica. Depende do quê? Segundo o autor, depende muito da conveniência. Se a passagem apoia a fé, interpretação literal. Se é uma passagem mais complicada, tipo violência, escravidão, ou aquela ordem de trazer a espada, aí a leitura vira metafórica, simbólica. Ah, entendi. Uma forma de, digamos, ajustar a mensagem para não chocar tanto hoje em dia ou para manter a coerência interna. Exato. A crítica que o material faz é que essa abordagem seletiva acaba protegendo os dogmas, permite adaptar a mensagem sem ter que encarar de frente algumas contradições ou implicações éticas mais espinhosas do texto original. Baseada nessas fontes. O que a gente viu é que aplicar essa lente crítica textual, histórica, psicológica, como o livro propõe, revela muitas camadas, né? Contradições, influências culturais, coisas que numa leitura mais devocional podem passar batido. Perfeito. Acho que a análise que a gente explorou hoje sugere que a autoridade de uma narrativa, o porquê dela ser aceita como verdade,
pode depender muito de fatores culturais, históricos, psicológicos, talvez até mais do que de evidência externa ou consistência interna pura. Mostra como o significado é construído. Fica então uma reflexão final, né? Inspirada por essa análise toda. Por que será que relatos com tantas inconsistências internas e às vezes pouca confirmação externa, como os que o livro analisa, ganham esse status de verdade absoluta para tanta gente? Enquanto outras mitologias ou até testemunhos de hoje em dia com problemas parecidos são rapidamente descartados? É uma boa pergunta. Pois é, fica aí para a gente pensar.